sobre essa família, sobre essa causa, Senhor, que parecia destruída. Receba agora a sua vitória, meu irmão, através do nome de Jesus, seja abençoado. Amém. O Comércio Mix está terminando. Você gostou do Comércio Mix? Quer vender muito mais? Quer colocar a sua empresa aqui conosco? É muito fácil. Entre em contato pelo telefone 992710644 ou pelo e-mail comérciomixtv@gmail.com. Continue agora na programação da TV Mix com abordagem regional. É com você, Paulo Carvalho. Mix, a TV mais forte da nossa região. Assista no canal 15 em Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Iracemápolis, Cordeirópolis e Americana. Canal 34 em Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Charqueada. Canal 42 em Lemes, Canal 58 Pirassununga e Santa Cruz da Conceição. Canal 53 Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú e Santa Cruz das Palmeiras. Na NET analógica, a Mix está no canal 74 e na NET digital, canal 167 para Limeira, Rio Claro, Araras, Mojimirim e Mogi Guaçu. Mix, a TV mais forte da nossa região. Assis Autolavagem, estética automotiva, polimentos de farol, higienização de ar-condicionado, limpeza e hidratação de couro, cristalização, aplicação de insulfilme e muito mais. Ligue 3442-9149. Assis Autolavagem, 20 anos, no Shopping Pátio. Viaje com tranquilidade e segurança. Traga seu veículo no Daniel Pneus. Serviços como alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, vendas de pneus novos, remolde e rodas. Faça um check-up grátis no seu veículo aqui no Daniel Pneus. Sala de espera, sistema leve trás e equipe especializada para garantir um serviço de qualidade. Daniel Pneus. A coleção Primavera-Verão já está desfilando aqui na Vic Modas. Bermudas, vários modelos a partir de R$ 39,00. Calças jeans com lycra a partir de 3 vezes de R$ 39,70. Camisa de tecido e malha a partir de R$ 69,00. Venha ver Vic Modas, Rua Doutor Trajano, 1127. Não, o computadorzinho vai... O técnico chegou. Tá travado? Tá com vírus? O socorro chegou. O help chegou. Para resolver os problemas do trabalho ou do dia a dia, aprenda sem pegadinha. Grita! Mergulha na lagoa! Vírus! Apareceu o vírus! Olha o vírus! Salva a lixeira! Certeza! Você tem certeza que o computador vai ficar bom assim? É claro! Certeza que... People, sua formação completa, sem pegadinhas. Segunda-feira de novo, hoje, segunda-feira, dia 21 do mês de outubro, está começando uma abordagem regional para você de Pirassununga, Leme, Porto Ferreira, Tambaú, Santa Cruz da Conceição, Descalvado, Sucesso Santa Cruz total! das Palmeiras, Santa Rosa do Viterbo, Itobi. Olha as pessoas que ligaram pra gente esse final de semana. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência também. Araras, Rio Claro, Mojimirim, Mogi Guaçu, pelo Cabo, Limeira, Americana, Piracicaba, Cordeirópolis, Iracemápolis, Cosmópolis. Olha quanta gente! E tudo isso a gente viu através dos nossos canais em todas essas regiões. O canal aberto e também o canal a cabo em algumas cidades. E eu fiquei sabendo agora que tem gente que não perde o nosso programa em Londrina. É isso mesmo? Em Londrina está sempre sintonizados através do nosso blog, paulotvmix.blogspot.com. Tem ali o nosso link do programa ao vivo, tem um portal da Mix também, transmitindo para você toda a nossa programação. O que você está vendo agora na TV está acontecendo também no nosso blog, paulotvmix.blogspot.com. Um abraço para a Juliana, para a Camila e para o Isaac. É isso? Camila, Isaac e Juliana, todos
ligados ao nosso programa através da internet. A Bia está mandando um beijo para vocês também, né? Para as filhas, a Camila e para a Juliana, e para o netinho, o Isaac. Tem mais gente vendo a gente em Londrina? E tem as amigas, né? Que está compartilhando, o pessoal de Londrina. Um grande beijo, um grande abraço para vocês aí de Londrina. E você pensa o quê, Marcel? Que o nosso programa é só aqui regional? Nosso programa já virou internacional. Bom dia! Paulinho, ótimo dia para você, ótimo dia para os telespectadores. Que beleza, né, Paulinho? Muita felicidade aí. Fala aí os países que já estão assistindo a gente pelo nosso blog. Olha, Paulinho, a Dinamarca, né? Tem muita gente vendo lá na Dinamarca, né? O pessoal aí da Coreia do Norte, né? Os ditadores lá da Coreia do Norte, um grande abraço lá pro Rim Um Kim II, né? Ele que não perde o seu programa, né? E também os búlgaros, né, Paulinho? Os búlgaros sempre aí ligados no programa aí, porque a gente sabe, a gente tem uma simpatia com os búlgaros e com os irlandeses também. Entra na estatística do blog, que lá tem exatamente a quantidade de pessoas assistindo nesses países. Eu estava vendo que quem está sendo recordista em audiência no exterior é os Estados Unidos, você sabia? Estados Unidos? Pois que bacana, é, hein? Legal, muito legal. Depois você vai entrar para mim no blog. Eu vou entrar aqui. Você vai lá naquela parte design. Aonde? Design. Design. Aí você entra em estatísticas e vai pesquisar para mim os países que estão nesse momento assistindo o programa Abordagem Regional. A gente fala, e às vezes um pouco satirizando, mas é verdade. Não, a gente está brincando, mas tem realmente o programa, muita gente assistindo. do exterior acompanhando, porque são pessoas que provavelmente são do Brasil ou moraram aqui na nossa região, vão para o exterior e não perdem o programa porque eles querem ficar sintonizados com aquilo que acontece em toda a nossa região. E falando em que acontece na nossa região, você vai ver daqui a pouco uma matéria exclusiva da TV Mix Regional. O nosso amigo Thiago Gardinali esteve na sexta-feira. Integrantes do PCC, talvez porque estavam em mãos o estatuto do PCC, após um assalto num posto de gasolina em Cachoeira de Emas, assaltantes em fuga foram localizados já na casa. Sabe fazendo o quê? Contando dinheiro, separando dinheiro. A polícia chegou no momento em que os assaltantes do posto de combustível em Cachoeira de Emas estavam contando dinheiro. A polícia chegou e na casa, sabe o que eles encontraram? O estatuto do PCC. Põe para mim na tela aí o estatuto do PCC. Faz favor, meu amigo Brandão. O estatuto do PCC, daqui a pouco a gente vai estar abordando o estatuto do PCC. Olha só, o estatuto estava lá, em mão. Vem pela internet, estatuto do PCC. Daqui a pouco a gente vai ser comandado pelo primeiro comando da capital. E quem manda é os presidiários, né? Aqueles bambambam que estão nos presídios. Aí as pessoas ficam nos questionando se já sem ter um sistema prisional aqui na região, já temos o comando do PCC mandando e desmandando. Imagine em Santa Cruz da Conceição um presídio, aí vão montar a sede do PCC aqui em Santa Cruz da Conceição. Olha que beleza, vão montar a sede do PCC em Santa Cruz da Conceição, caso não seja revogado pelo governador do estado, Geraldo Alckmin, a construção desse presídio. Aí as pessoas, mas todo mundo tem que cuidar dos seus presos. Mas por que Santa Cruz não quer? Por que outra cidade tem que querer o presídio? Primeiro, aí ó, PCC, depois eu falo o que eu ia falar. Lealdade, respeito, solidariedade, acima de tudo, o partido. A luta pela paz, justiça e liberdade. A união da luta contra as injustiças e opressão dentro das prisões. Quarto, a contribuição daqueles que estão em liberdade com os irmãos dentro das prisões, através de advogados, dinheiro, ajuda aos familiares e ação de resgate. Quinto, o respeito e a solidariedade de todos os membros do partido para que não haja conflitos. Balela, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá aí. Daqui a pouco eu vou ler na íntegra, ou pelo menos os principais artigos do primeiro comando da capital, o estatuto do PCC, uma prisão. Eu quero aqui parabenizar os policiais militares que foram ágeis e conseguiram, no momento em que estavam fazendo ali a
a divisão do dinheiro, conseguiram surpreender os miliantes. Ele é bonito agora, hein? Surpreendeu os miliantes, os assaltantes, lograram um êxito na prisão desses criminosos, recuperaram o dinheiro, que é mais importante, a vítima foi ressarcida e ainda de quebra localizaram o estatuto do PCC. Isso pode indicar que estes indivíduos ou fazem ou estavam querendo se filiar ao PCC, o primeiro comando da capital. Daqui a pouco a matéria na íntegra, feita pelo nosso companheiro de trabalho, o Tiago Gardinali, que estava de passagem. Estava indo para Porto Ferreira, falar um pouquinho das Festas das Nações, que o Brandão vai colocar umas imagens para mim da Festa das Nações que aconteceu em Porto Ferreira nesse final de semana. Começou na sexta, sábado, domingo, teve a Festa das Nações. O Gardinali falou, não, vamos lá na Festa das Nações, vamos mostrar a festa, né, a Festa das Nações. E de repente houve um comunicado, nós ficamos sabendo que assaltantes teriam roubado um posto de combustível em Cachoeira de Emas. O Gardinali parou e conseguimos aí fazer essa matéria que daqui a pouco você está vendo. O Tiago Gardinali está conversando com o Paulo, ele que é o diretor de Cultura e Turismo da cidade, falando, né, sobre a Festa das Nações, que depois de muitos anos voltou a acontecer na cidade de Porto Ferreira. Então as várias nacionalidades com pratos típicos de cada país puderam os ferreirenses e a nossa região presenciar nas Festas das Nações, que aconteceu sexta, sábado e domingo na cidade de Porto Ferreira. Daqui a pouco você vai ver uma parte da matéria, que boa parte dela foi feita convidando ainda, porque essa matéria foi veiculada no programa Em Cima do Fato, do Tiago Gardinali, em Limeira, no sábado, que foi um convite para as pessoas. Sobe só um pouquinho o áudio para mim aí, Brandão, só um pouquinho, Marcelo. As suas peculiaridades, lógico, todo o estabelecimento, todo o restaurante, né, você tem que oferecer o melhor para o seu público, a qualidade nos pratos, né? Mas o restaurante japonês ele tem algumas características específicas porque lida com peixes que têm um prazo de validade muito curto, não é? E o sabor do peixe se dá justamente pelo fato dele ser servido praticamente imediatamente após ser descongelado, né? E depois não pode ser congelado novamente. Então isso gera um trabalho maior. Então eu imagino que para montar uma unidade aqui em Porto Ferreira você tem que ter toda uma logística para atender bem os clientes, né? Principalmente do peixe, né? Fazendo uma correçãozinha, o peixe ele nunca pode ser congelado. O peixe ele foi congelado, ele já perde a característica dele, coloração, sabor e principalmente a gordura que a gente busca. O peixe que vem do Ceasa não vem congelado? Não é congelado. Eu pensei que eram peças congeladas. Não. Então ele é fresco, quer dizer, então exige mais agilidade ainda, né? Na verdade, o peixe a gente consegue trabalhar no máximo 5 dias, com uma câmera fria adequada, com manuseio adequado. Passou disso, já não serve mais para o sushi nem para o sashimi. Ele não é congelado, ele é resfriado. Ele fica num ambiente, né, refrigerado, tem que ter uma refrigeração adequada no transporte, mas esse tempo aí de no máximo 5 dias para preservar a qualidade, né? E o seu restaurante... Tá, então, tradicional restaurante aí vindo do Japão. Na verdade, ele já tem um estabelecimento descalvado, está pensando, já começando a abrir também o estabelecimento em Porto Ferreira e as comidas típicas japonesas. Nós não gravamos, mas o que me surpreendeu aí é a faca que foi produzida artesanalmente direto lá no Japão. Ele pegou um papel assim, com a faca... Nossa, mas corta, hein? Corta, hein? Presta o celular aí, eu vou ver aqui, Billy, presta pra mim. Faz favor aqui. O meu amigo Marcel. É música coreana? É japonesa? É impressionante a faca, o fio de corte desta faca ali na cidade de Porto Ferreira. Não veio ainda a mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai ver se chega. O Marcel, fica com ele aí. Olha, faltando agora 14 minutos para o meio-dia.
Vamos sem perder tempo, que eu já prometi desde a semana passada, ainda não veiculei aqui no programa, que é a exposição de dinheiro que está acontecendo na cidade de Porto Ferreira, no Museu Histórico e Pedagógico da cidade de Porto Ferreira, uma exposição do dinheiro, e nós vamos ver agora na íntegra essa exposição. Inclusive, se você ainda não foi, tem a oportunidade de ver essa exposição do dinheiro na cidade. É só exposição, né? Pelo menos aí a gente consegue ver o dinheiro, né? Porque até hoje eu não consigo ver o dinheiro. O dinheiro cai na conta e quando você vai pegar o dinheiro, foi. As contas já consumiram ele. E tem algum problema na minha conta bancária, eu acho que deve ser algum tipo de vírus. Que o dinheiro é depositado na conta, de repente... Buraco negro, bem lembrado, viu? Mas buraco negro na galáxia? Tem buraco negro no banco também? Tem. Vamos ver então a exposição de dinheiro, pelo menos a gente consegue ver um pouco desta raridade, pelo menos para muitos, eu tenho certeza que é uma raridade. Acompanhe. Acontece aqui na cidade de Porto Ferreira, no Museu Histórico e Pedagógico Professor Flávio da Silva Oliveira, uma exposição sobre dinheiros. Eu conversei com o Renan Arnone, ele que é chefe da seção de cultura e também coordenador do museu em Porto Ferreira, no qual nos passou informações, inclusive com fatos históricos referentes ao dinheiro e também a moedas. O objetivo dessa exposição sobre a história do dinheiro é chamar a atenção para um aspecto tão presente em nossas vidas, né, que é o dinheiro, tanto como papel quanto o dinheiro moeda, e que as pessoas às vezes se esquecem qual é o verdadeiro significado do dinheiro, ou o que ele simboliza, ou o que ele retrata. Então essa exposição ela tem um cunho didático e ao mesmo tempo provocativo, né, para que as pessoas reflitam sobre aspectos então que estão presentes no seu cotidiano e que no passado, obviamente, tinham outro significado ou era representado por outros símbolos, né? Então é uma questão aí de mudança que acompanha o processo histórico, né? E que ao mesmo tempo as pessoas têm informações pertinentes às suas vidas, né? E não sabem o real significado delas, né? Então, as moedas de real, por exemplo, a segunda família de real, né? Tem inúmeras imagens em cada uma das moedas e as cédulas retratam inúmeros animais também, né? E as pessoas não sabem, na verdade, o significado ou o que está sendo retratado. Então, esse é um dos objetivos, né? Um cunho didático e ao mesmo tempo provocativo. Renan, nós vimos também nessa exposição, através de algumas obras, também a vaca, um burrinho e também galinhas. O que isso significa ou o que tem a ver com a história do dinheiro? Então, a ideia é que os visitantes eles se questionem, né? Por que estes animais que representam obras, né, estão no meio da exposição de dinheiros, né? E, na verdade, essa provocação, essa incógnita que essas esculturas geram, né, ela remete ao princípio, né, ao início, então, da ocupação humana no mundo, né, ou seu desenvolvimento, o desenvolvimento das sociedades, onde o homem é um indivíduo que acumula material e que utiliza esse material, né, com o objetivo de facilitar as atividades da vida, né, passa então a negociar, a trocar mercadorias. Naquele princípio, obviamente, não havia o dinheiro, que nada mais é do que um documento que representa um valor, né? O dinheiro é um documento que representa um valor, e como não havia dinheiro naquela época, as trocas elas eram difíceis, principalmente quando você precisava trocar um objeto de muito valor. O que era um objeto de muito valor? Ou era um objeto raro, por exemplo, metal, ferro na época, né? Ou um objeto que levava muito tempo para ser feito, né? Um animal, por exemplo, um animal adulto, uma vaca, levava 1 ano, 2 anos aí para atingir a maturidade, não é? Então a alimentação, o gasto que era envolvido com relação a isso, passava a ser um objeto de muito valor. E se você precisasse comer um frango, né, ficava difícil trocar a vaca pelo frango. Então é essa a razão pela qual o dinheiro é introduzido na sociedade humana. Renan, a exposição ela prossegue até quando? A exposição, a História do Dinheiro, ela prosseguirá até a primeira semana de novembro, né? E posteriormente iniciaremos uma outra exposição
E as pessoas que quiserem visitar o Museu Histórico e Pedagógico Professor Flávio da Silva Oliveira, ele estará aberto de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 6 horas da tarde, e aos sábados das 9 horas às 12 horas. Renan, além da exposição de moedas, notas e também informações, o que as pessoas vão encontrar de relíquias? Bom, elas encontrarão alguns objetos, né, utilitários, as máquinas de calcular, né, que representam, então, utensílios utilizados para facilitar a manipulação do dinheiro, né. Também será possível as pessoas identificarem as moedas imperiais, né. Essas moedas, elas têm um valor histórico para a gente, não é? São moedas aí que estiveram presentes nos fatos históricos que nós estudamos na escola. Por exemplo, uma moeda de 1815, uma moeda de R$20 de 1815, quando o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal, né? Ou moedas também do período de Dom Pedro I ou Dom Pedro II. Inclusive, você estava me contando que uma dessas moedas foi justamente da época que o imperador esteve em Porto Ferreira. Exatamente. Temos uma moeda de prata de 1888, ano este que Dom Pedro II esteve em Porto Ferreira pela segunda vez, né? Na primeira vez em 1883 de passagem, com destino a Descalvado, e nessa segunda vez em 1888 ele veio a Porto Ferreira de trem, naquela época, né? Pegou a navegação fluvial, né? O vapor, e desceu até a fazenda Paulicéia, em Santa Rita do Passa Quatro. Lá ele pernoitou e retornou a Porto Ferreira, onde eles almoçaram no barracão da Companhia Paulista, né? E foi servido um belo dourado, segundo as informações que nós temos, e Dom Pedro ficou receoso de comer aquele dourado. Ele pediu primeiro que as pessoas experimentassem, né? Com medo de que estivesse envenenado, tendo em vista que ele já pressentia, então, que o Império declinava, né? Que provavelmente poderia acontecer um golpe. Bom, para você que quer conhecer um pouquinho as curiosidades e conhecer a história do dinheiro, tá aí a oportunidade no Museu de Porto Ferreira. Faltando agora 5 minutos para o meio-dia, chegando a minha amiga Bili Cortez, que vai trazer as vagas do pátio da cidade de Descalvado, mas antes... Ela, que tem uma vasta experiência, vai dizer para mim, ela não viu na exposição do dinheiro o sal. Mas por que você queria ver sal no museu, Bili? Bom dia. Bom dia. O sal foi um dos primeiros dinheiros que aconteceu nesse mundo, né? O sal pagava... Mas isso antes de Cristo, né? Naquela época, para aquele lado lá. E daí a palavra salário. Salário, né? Vem de sal. Vem de sal, exatamente. Quer dizer, então, se eu precisava pagar alguém, eu pagava dava com sal. O sal era extremamente importante naquela época. O pessoal tinha pressão alta na época, será? Não. Devia ter. Devia ter, porque o calor e o sal... Não, na verdade, o sal, eu acho que era o único condimento que dava sabor ao alimento. Né? Então ele era precioso, ele era muito importante na época. Então tá aí, programa Abordagem Regional, também a cultura, para você que não sabe, salário vem do sal. E para você que quer emprego, a Bili vai trazer as vagas do pátio de Descalvado e você vai receber no seu pagamento salário. Salário. Não é sal, viu? Não é sal, é salário. Apesar que as coisas aqui estão muito salgadas no dia de hoje, né? Nossa. Precisaria de muito sal para pagar os artigos. Com certeza. Quem não paga o quê? Salafrário. Tá vendo? Tá Cultura. vendo? Billy, vamos para as vagas do pátio Descalvado. Descalvado. As vagas para o sexo masculino. Motorista canavieiro, operador de máquinas, técnico em informática, serviços gerais dos 30 aos 50 anos, manutenção em mecânica, serviços gerais para tratos culturais de cana-de-açúcar, operador de máquinas, serviços gerais para cortador de cana acima dos 18 anos, auxiliar de escritório, tratorista com CNH B e experiência, soldador com experiência, esta vaga é para trabalhar em Porto Ferreira, marceneiro com conhecimentos básicos acima de 16 anos para trabalhar no período da tarde. Motoboy entregador com CNH-A, serviços gerais acima dos 18 anos com experiência em lavador de automóveis, serviços gerais acima dos 25 com experiência em pedreiro e eletricista.
mecânico de carro com CNHB e experiência, caldeireiro com experiência, mecânico de manutenção industrial, eletricista ou manutenção industrial com experiência, porteiro acima dos 25 anos com ensino médio, auxiliar de produção acima dos 25 anos, auxiliar de produção noturna acima de 25 anos com ensino fundamental. As vagas agora para o sexo feminino: auxiliar de produção acima de 18 anos, vendedora acima dos 18 anos, vendedora dos 18 aos 40 anos com curso de informática e noção básica em Photoshop e CorelDRAW, auxiliar administrativa acima dos 18 anos, acompanhante de idosa com disponibilidade para morar em Franca, balconista acima de 18 anos com experiência, atendente acima de 35 anos e empregada doméstica com experiência que goste de criança e tenha referência. Vagas agora para ambos os sexos: granjeiro acima de 18 anos, desenhista com experiência e conhecimento em CorelDRAW, vendedor externo com experiência e conhecimento em informática, representante comercial, garçom para trabalhar à noite acima de 18 anos. E ainda tem uma vaga no Pátio de Leme, que eles pediram um pouco de urgência para essa vaga, para motorista carreteiro, habilitação E com